Fala turma, João aqui da Farm System. Nesse vídeo vamos mostrar para vocês a atualização do nosso software FarmX, o nosso software para identificar folhas largas na cultura da cana. O nosso software ele tem uma inteligência artificial que consegue identificar todas as folhas largas presente no seu talhão. Então aqui eu já estou com a tela do QGIS aberta e eu vou fazer a identificação nesse ortomosaico aqui. Então aqui já dá para ver bem visível algumas mamonas, né? Mas tem algumas folhas largas que é bem difícil a gente encontrar olho nu. Então a gente vai usar esse ortomosaico para fazer a identificação e ver como o nosso software vai se sair nele. Então a gente vai entrar aqui no nosso software FarmX, essa é a tela inicial dele, a interface. Então aqui na primeira aba a gente tem a aba de detector. Aqui a gente vai fazer todas as configurações para qual área que a gente vai fazer essa detecção. Na segunda aba aqui a gente tem a parte de relatório. Então além da gente fazer a identificação, a gente também consegue gerar relatórios com toda a informação do cliente, da usina, do contratante, qual produto você vai usar, e ele gera um relatório com todas essas informações para você entregar para o seu cliente. E aqui na outra aba a gente tem a parte de ajuda, né, toda a parte de suporte, como que utiliza o detector, a geração do relatório, algumas observações e toda a parte do suporte, né, para você estar falando com a gente. Então aqui vamos voltar para o detector e fazer as configurações para a gente fazer essa identificação naquele ortomosaico. Então aqui ele já fala para a gente colocar o nosso ortomosaico de interesse. Então aqui eu vou lá em selecionar e vou colocar o ortomosaico que eu quero fazer a identificação. No meu exemplo eu selecionei esse recortado aqui, vou colocar em abrir e ele já veio aqui para esse campo. Na área de baixo é a área de interesse, então eu posso colocar o ortomosaico inteiro e só colocar o limite que eu quero fazer essa identificação. Então eu não preciso fazer a identificação no ortomosaico inteiro, por exemplo. Mas aqui para mim eu vou fazer a identificação no ortomosaico inteiro porque eu já recortei a área que eu quero fazer essa identificação. Então eu não preciso colocar a área de interesse porque eu vou fazer a identificação no ortomosaico inteiro. Aqui no sistema de referência é a coordenada, né, a zona que você está. No nosso software ele já vai puxar automaticamente qual que é a zona que esse ortomosaico está, qual que é o SIRGA, se está em WGS 84 ou não. E aqui mais para baixo seria o GSD, qual que seria a qualidade desse ortomosaico, qual seria o centímetro por pixel do seu levantamento. Aqui ele também consegue identificar tudo automático, qual seria a resolução desse ortomosaico, então você não precisa colocar. E aqui em área mínima seria a zona mínima para fazer a identificação. Aqui pode colocar 0,1. E aqui em salvar resultado é onde eu vou salvar esse meu arquivo. Então depois do nosso software fazer todo o processo, toda a identificação, ele vai criar um arquivo shapefile com todas essas identificações que ele fez no nosso ortomosaico. Então aqui eu vou vir em selecionar, já está na pasta que eu quero e eu vou colocar aqui identificação. Vou dar um salvar. E agora eu posso clicar aqui em executar detector. Então agora é só a gente clicar e ele vai fazer todo o processo sozinho. Então aqui já finalizou toda a parte de detecção. Então o shape foi gerado lá na pasta que eu selecionei. Então é só a gente dar um OK. E agora eu vou vir aqui na pasta que está o arquivo já da identificação. Então eu vou arrastar ele aqui para dentro do QGIS. E olha aí como que ficou essa detecção. Então eu só vou mudar a cor dele aqui. Colocar um vermelho. E tá aí, pessoal. Olha aí como que ficou toda essa parte de detecção de folha larga. Então ele consegue identificar todas as mamonas aqui que tem presente nesse ortomosaico. Então nota que até as mais difíceis, né? Então olha que cenário difícil que está aqui para a inteligência achar. Parece que é uma folha larga e está para baixo da folha da cana. E isso dificulta, né, a gente fazer essa identificação. Mas mesmo assim ele se saiu muito bem. Então olha aí que show que ficou essa identificação, facilitando a gente criar projetos para aplicação localizada, né? Mas nesse caso aqui, seria aplicação total, né? Então compensava você fazer aplicação total e não encatação. Então, como tem muitas daninhas, então o melhor jeito é já aplicar no talhão inteiro. Agora, se elas estivessem distantes uma da outra, talvez seria legal a aplicação localizada. Mas nesse caso aqui, o cliente optou por fazer área total. Se a gente fosse fazer a aplicação localizada, a gente teria que fazer todo o polígono em volta dessas daninhas. Aqui eu vou mostrar o caso, mostrando a nossa ferramenta aqui no QGIS, que ela faz toda a criação do polígono de forma automática. Então aqui a gente vai pegar o nosso plugin, então ele vai estar aqui na caixa de ferramenta,
seria esse plugin Farm System plantas daninha aplicação drone. Só que nesse caso a gente vai precisar colocar a área executável, que seria o limite da área. Então eu já tenho o limite aqui, ó, e eu só vou arrastar esse meu limite. Então você vê que ele já cobriu a área. Aqui no QGIS funciona como camada, né? Então você vê que ela está na camada do meio. Se eu arrastar tudo aqui para baixo, ela vai ficar para baixo do ortomosaico. E aí não dificulta eu ver o que tem aqui no ortomosaico. Então o que eu vou fazer? Abrir o meu plugin. Esse aqui é a cara dele. Então lembrando, turma, aqui o legal seria, o correto seria a gente fazer a aplicação área total, né? Eu só estou dando um exemplo para, se fosse a gente aplicar em área localizada. Então aqui eu vou colocar a minha camada de identificação, que seria as minhas daninhas, que seria esse aqui em vermelho. Então eu vou colocar a identificação. Margem de segurança seria o buffer. Então, para aplicação localizada, sempre é legal a gente aplicar um pouco a mais, não somente onde tem essas daninhas, né? Então, sempre a gente coloca uns 5, 6 metros ali de buffer. Nesse caso aqui, eu vou colocar uns 2 metros de buffer porque as daninhas estão muito perto uma da outra. E aí o nosso plugin ele vai juntando as daninhas que estão perto e colocando em um único polígono. Então aqui eu vou colocar uns 2 metros. E a área executável seria o limite da minha área. Então coloquei tudo isso aqui, vou dar um executar. Ele vai fazer todo o processo e ele gera os arquivos desses polígonos. Então você vê que ele gerou os arquivos e os que estavam próximo desses 3 metros de buffer ele foi juntando em um único polígono. Mas lembrando, a gente tinha falado já que aqui, como tem muitas daninhas perto uma da outras, é bom colocar para fazer a aplicação em área total. Aqui só foi um exemplo mostrando como funciona esse plugin que a gente desenvolveu. Vamos só mudar a cor dessa nossa camada. Eu vou colocar um verde bem clarinho, transparente aqui, e vou dar um OK. Então olha aí, ele criou os polígonos, tá vendo? E dentro tem todas as daninhas, toda a identificação que a nossa inteligência fez. Então ficaria dessa forma. Dá para a gente editar esses polígonos, então a gente sabe que não é legal ter esses bicos na aplicação para o drone. Então a gente consegue editar esses vértices. Então o que a gente faz? Clica na camada do nosso polígono, tá vendo? Eu vou desabilitar e habilitar essa camada aqui. Clico em cima dela, aqui nesse martelinho. Ele é o que faz a edição de vértice. Então, quando eu clico nele, você vê que a gente vem aqui para o polígono, eu consigo verificar onde estão os vértices do polígono. Então eu consigo vir apagando. Então eu clico em cima dele e venho deletando, ó. Então ele está deletando os vértices. Aí eu posso ir editando. Se eu quiser, eu posso apertar, clicar no meu vértice e arrastar. Então aí, eu consigo ir editando da melhor forma aí, o melhor jeito para fazer essa aplicação. Então, lembrando, vou falar de novo, isso aqui o certo é fazer a aplicação em área total e não somente onde está essa daninha, porque compensa, tá vendo? Os polígonos estão muito próximos um do outro. E aí é melhor fazer a aplicação total. Mas aqui é só mostrando a nossa ferramenta mesmo. Então eu vou clicando e vou apagando os vértices e eu posso ir juntando mais polígonos e tudo mais. Como é a aplicação em área total, eu vou usar apenas o limite aqui, ó. Eu vou usar esse limite inteiro, que é o certo da gente fazer. Então vou apagar esse reprojetada, a gente não vai usar ele, e a gente vai usar só esse limite certo, que é para fazer a aplicação em área total. E ali no nosso plugin a gente pode ir aumentando esse buffer, né? Então ele vai aumentando e vai juntando todos os polígonos que tiver nessa mesma metragem. Então se eu clicar aqui no plugin de novo, vamos fazer tudo novamente colocando uma metragem maior. Então aqui eu vou colocar a primeira feição, vai ser a identificação, que é o meu arquivo de toda a identificação do meu ortomosaico. Vou colocar um buffer de 15 metros e o limite seria o limite da área executável. Vou colocar um executar. Então deu para ver aqui que ele juntou todos os polígonos em um único arquivo, em um único voo. Então aqui seria a aplicação em área total. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa exportar isso aqui para o controle. É onde o controle vai ler e vai fazer a aplicação somente onde está esse polígono amarelo. Então para a gente exportar, a gente vai vir aqui clicando com o botão direito na nossa camada. Venho em exportar, guardar elemento como, que eu caio na aba para mim configurar onde eu quero salvar esse meu arquivo. Então venho aqui nos 3 pontinhos e vou selecionar qual pasta eu quero salvar esse meu arquivo. Então eu vou colocar aqui projeto AP e vou dar um salvar e sempre colocar em shapefile. Então deixa sempre em shapefile aqui se você tem drone DJI. Se você tem drone Shag, aí seria no formato KML. Aqui no exemplo nosso a gente vai usar o shapefile. Então fiz toda a configuração aqui de qual pasta, qual formato desse nosso arquivo. E também o SRC, que seria o WGS84. Então lembrando, todos os controles dos drones, do Shag ou da DJI, vai ler o seu arquivo em WGS84. Então aqui ele já salvou os arquivos para mim fazer a aplicação, mas a gente tem alguns macetes para passar isso para dentro do controle DJI. Então aqui a gente vai precisar criar uma pasta escrito DJI. Então vou colocar DJI. E dentro dessa pasta DJI, eu vou colocar outra pasta escrito Shapefile. Então vou colocar aqui Shapefile. E dentro da pasta Shapefile, eu vou colocar
aqueles arquivos. Então, aqueles arquivos projeto AP, eu vou dar um Ctrl X e vou colocar dentro da pasta Shapefile. Feito isso, é só a gente pegar esse arquivo, essa pasta DJI inteira, e colocar num pendrive, num cartão de memória e passar para dentro do seu controle, que ele vai conseguir ler, e aí é só você importar isso para dentro do controle para fazer a aplicação somente aonde está esse polígono. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o relatório lá no nosso software. Então vamos lá entrar no nosso software, vamos aqui na parte de relatórios. Aqui na parte de relatórios a gente vai colocar o nosso ortomosaico que a gente fez, a identificação. Então venho aqui em selecionar, vou pegar o meu ortomosaico que eu fiz, essa identificação, vou colocar em abrir, vou pegar os polígonos de aplicação, que seria a aplicação AP, aquele polígono que a gente fez por último. Então eu sei que ele está na pasta DJI, Shapefile, e aqui projeto ap.shp. Vou abrir ele. Área total do talhão, então vou pegar o limite inteiro dessa área. Eu sei que o limite inteiro é esse mesmo projeto AP, porque ele vai fazer a aplicação total no talhão. Então posso pegar ele também. E aqui eu posso colocar o logo da empresa, da empresa que você está prestando serviço ou da sua empresa. É opcional, então não é obrigatório você colocar. E aqui embaixo eu coloco onde eu vou salvar esse meu relatório. Então vou vir aqui em selecionar, vou selecionar a pasta que eu quero salvar e eu dou um nome para esse meu relatório, relatório farm, e vou dar um salvar. E aqui embaixo eu vou colocar os dados desse meu relatório. Então aqui em EPSG eu vou colocar o código da zona que esse meu ortomosaico está. Para mim verificar isso, eu venho aqui no QGIS, venho aqui no canto direito EPSG e vou verificar qual zona que está esse meu ortomosaico. Então, a gente clicando ali em EPSG, a gente tem esse mapa mundi aqui e a gente vai verificar onde está esse meu mapa na zona. Então, vou clicar aqui na 22S. Então, nota que na 22S o meu ortomosaico está fora. Deixa eu colocar na 23S. E aqui o meu ortomosaico está dentro dessa zona 23S. Então, o meu código EPSG é 31983. Então aqui eu digito 31983. Deixa eu só verificar. 31983. Feito isso, então aqui já era. Data da aplicação, eu coloco aqui qual que é a data da aplicação. Vou colocar a data de hoje. 06 de 26. O cliente, vou colocar um cliente. Vou colocar um cliente fictício, vou colocar João. E aqui eu vou só replicar. Proprietário João, usina João, responsável técnico João. O produto, vou colocar aqui um 24D. A dose, 2 litros por hectare. E a vazão, 10 litros por hectare. Aqui embaixo consigo colocar algumas observações, tomar cuidado com o polígono X, tomar cuidado com o linhão, obstáculo e tudo mais. Eu posso ir colocando nas observações. Feito toda essa configuração, eu venho aqui em gerar PDF. Então aqui ele já gerou o nosso relatório. Então aqui ele já falou que está salvo na nossa pasta. Então é só a gente dar um OK. Vou entrar aqui na minha pasta. Aqui está o nosso relatório farm. Vou clicar aqui para entrar nele. Então ficou assim o nosso relatório. Ele plotou o nosso ortomosaico com o polígono aqui no meio. Aqui no mapa de aplicação tem toda a informação. Então, contratante que a gente tinha colocado o João, proprietário, usina, responsável técnico, data da aplicação, área total do talhão, área a ser tratada e a cobertura 100%, porque na área do talhão vai ser aplicado ela inteira. Quantidade de polígonos, o insumo, a dose aplicada vai ser 2 litros por hectare. E a taxa de aplicação vai ser 10 litros por hectare, que é a vazão. O volume estimado do produto a ser usado vai ser 5,47, porque ele fez a área total do talhão vezes o produto. Então ele fez a soma e já colocou aqui o quanto que você vai usar de insumo. E aqui embaixo a gente tem a quantidade de polígonos e a área total a ser aplicada. Então aqui tem todas as informações bem mastigadinha para o seu cliente, para o seu contratante, para a sua usina. Então é isso, pessoal. Mostrando mais sobre esse nosso software FarmX. E se você tiver alguma dúvida ou interesse em comprar esse nosso software, vou deixar o nosso contato aqui embaixo e é só mandar uma mensagem para a gente. Se você tem interesse e quer aprender mais sobre drones, mapeamento, geoprocessamento e QGIS, a gente tem um curso totalmente online lá na Hotmart que você aprende do básico ao avançado e entrega projetos como esse que a gente apresentou. E se você tem interesse e quer saber mais sobre esse curso, vamos deixar o link do nosso contato aqui embaixo e é só você mandar uma mensagem para a gente.